Olá, bom dia. Você sabe o que é compliance? Ou você já ouviu falar? Pois é, você pode até não saber, nunca ter ouvido falar, mas de alguma forma ele está presente no seu dia a dia. E nós vamos falar sobre ele no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o advogado Alexandre Fragoso. Bom dia. Bom dia, Elda. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui no seu programa, falando de um tema tão em voga no mercado nacional. Pois é, um prazer nosso recebê-lo, né? Principalmente para falar sobre um assunto que de alguma forma ainda é novidade para a gente, né, doutor Alexandre? A senhora tem certeza, é uma novidade no Brasil, o advento da lei da anticorrupção, a lei 12.846/13, e com o marco da Operação Lava Jato, torna-se o compliance quase mesmo uma obrigação para as grandes sociedades empresárias, que querem ter um conceito de integridade e de ética dentro das suas relações com a sociedade brasileira. Pois é, você já deu mais ou menos o conceito, mas se o senhor pudesse assim, definir numa linguagem bem simples para todo mundo entender o que é exatamente o compliance, como que seria, doutor Alexandre? O compliance, ele significa você estar em conformidade, vou falar da parte legal, com o regramento jurídico legal e também com as normas de ética e de transparência de determinada empresa. Por exemplo, você é funcionário de uma empresa, existe um código de ética e de conduta dentro daquela organização. E você, como empregado daquela organização, vocês têm que estar em consonância com aquele regramento elaborado pelo próprio empresário. Quando a gente fala de ética, não pode ter nada mais atual nesse momento aqui no Brasil do que isso, né? O fato de estarem acontecendo todas essas coisas que a gente está vendo agora de alguma forma, é a falta de um código, pelo menos imaginário, que dê uma normatização a todas essas atividades, seja dentro da empresa, seja dentro da sociedade, seja dentro de qualquer círculo? Excelente sua pergunta, eu irei responder. Em face da falência do Estado social, o próprio Estado mudou a sua estratégia de fiscalização e controle das organizações empresárias. Transferiu para o empresário essa missão nobre de resgate da transparência e da integridade. E o que o empresário deve fazer? Ele deve implantar sistemas de gestão através de mecanismos e procedimentos de controle visando a mitigação de riscos dentro daquelas atividades realizadas pela empresa, evitando assim danos à própria imagem, a imagem reputacional da empresa. Olha aí a Petrobras, eu gosto de citar o exemplo da Petrobras, cujas ações no Bovespa chegou ao patamar de R$ 81 e chegou com a Operação Lava Jato para R$ 4,2 por cada ação. A perda da imagem reputacional, quanto vale a imagem reputacional? Esse é o compliance, ele visa garantir a rigidez da imagem das empresas dentro do mercado nacional. A própria existência da Lava Jato já configura a falta desse código de ética, vamos dizer assim, que a compliance sugere. Perfeito. A Operação Lava Jato foi um marco para a sociedade brasileira. Eu, como auditor da BNT, participei, posso até falar aqui com muita tranquilidade, e sou testemunha que eu participei de diversas certificações de alguma das empresas da Lava Jato. E na última empresa que eu participei, eu vi a ânsia do empresário que praticou um ilícito até de natureza penal em tentar resgatar a integridade e a ética nos seus negócios. E para isso eles estão implantando sistemas de compliance, sistemas de integridade, a fim que eles possam transmitir uma nova imagem para a sociedade brasileira. É aquilo que a Odebrecht também está fazendo. A Odebrecht, que tinha em torno de 170 mil funcionários até 2015, hoje tem 60 mil funcionários. Inclusive tem o doutor Emílio cumprindo prisão domiciliar e o doutor Marcelo agora saindo do presídio lá de Curitiba, voltando para o convívio da sociedade. Estão investindo fortemente em integridade. Criaram um comitê de integridade totalmente independente do Conselho de Administração, com autonomia financeira e operacional. Esse é o compliance, é o resgate da integridade e da ética nos negócios. É possível uma empresa que sofre um dano tão grande assim na imagem, como o senhor citou, a Odebrecht, a Petrobras e outras empresas que de alguma forma foram atingidas de forma muito dura por conta de escândalos ou por conta de qualquer coisa, é possível fazer o resgate de uma imagem desse tipo assim num tempo razoável, vamos dizer?
A pergunta é excelente. Eu até li ontem na net aí acerca de um braço da Odebrecht que mudou até de nome. A Odebrecht, a organização mãe, também busca a mudança do nome, cuja imagem está maculada pela corrupção, né? E é um processo difícil, né? Vejo isso com um otimismo, mas é algo lento, que é um processo que vai ao longo dos anos tentar resgatar essa cultura de ética e integridade que não foi obedecida desde a fundação, por exemplo, da Odebrecht. Como os empresários eles recebem uma novidade, vamos dizer assim, entre aspas, uma novidade desse tipo, uma possibilidade de a criação de um código que vai, de alguma forma, transformar todas as atividades que são desenvolvidas dentro de uma empresa, que pode fazer, inclusive, o resgate de uma imagem que foi maculada? Essa resposta o senhor vai me dar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essa novidade que nós estamos falando aqui, que é o Compliance, e eu estava perguntando sobre a aceitação do empresariado ou dos gestores de forma geral com relação a uma atividade dessa que pode fazer o resgate de imagens de empresas de alguma forma atingidas. A sua pergunta tem muito detalhe que é importante o ouvinte entender. O empresário brasileiro, não estou fazendo uma crítica ao empresariado não, mas é uma realidade, ele sempre quer um resultado imediato. Eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Eu gostaria que você perguntasse isso diretamente ao senhor Emílio Odebrecht, aos irmãos Batista, se vale a pena ou não implantar um sistema de compliance dentro da sua organização. Está aí o exemplo da Odebrecht, que teve uma perda na sua imagem reputacional com reflexos internacionais. Ele está sendo processado, inclusive, no Equador, no Peru e em Nova York. Ele acabou de fazer um acordo de leniência, um acordo que você faz para pagar uma lesão praticada contra a administração norte-americana, no episódio da Braskem, no Rio de Janeiro, onde eles, através de atos de corrupção, eles simularam a compra do combustível para a Braskem. A Braskem e a Odebrecht, que é do grupo majoritário, firmaram um acordo com o SEC e com o Estado norte-americano de pagar 2,6 bilhões de dólares por prática de corrupção no preço da nafta, que é um combustível para a refinaria lá da Bahia da Braskem. E a JBS, que formularam um acordo de leniência, que inclusive está para ser revisto pelo Estado brasileiro, de 11,9 bilhões de reais. Aí eu pergunto a você, empresário, valeu a pena? Os irmãos Batistas estão cumprindo pena, estão presos preventivamente no presídio da Papuda. Vale a pena não ter um compliance rígido? Essa é a pergunta. Então cabe a você, empresário, responder a minha pergunta. Pois é. E na administração pública? A gente está falando aqui de empresas, de alguma forma, administradas particularmente, isoladamente. Mas na administração pública também é possível a utilização desse tipo de experiência? Perfeito. Nós já temos uma lei do compliance público e atualmente a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, Ministério da Transparência, ela vem incentivando, inclusive com a criação de cartilhas para municípios e estados, porque a lei de anticorrupção, a lei 12846/13, ela não é uma lei específica para a União. Ela atinge também outros entes, tais quais os estados e os municípios. Então, existem cartilhas educativas e orientativas para você, prefeito, implantar a lei da anticorrupção, implantar um processo administrativo de responsabilização para aquelas empresas que praticam atos lesivos à prefeitura municipal aí. Então, meus amigos, nós já temos isso, esse material pronto para ser implantado nas prefeituras. Acordo de leniência, aplicação de multas e tudo mais.
Os funcionários de uma empresa, de que forma eles participam de um processo desse? Veja bem, sem a participação de todos, o compliance não passa de ser uma mera folha de papel. Estive conversando com a minha amiga, que é especialista da intermídia, do sistema de comunicação, e ressaltei para ela a importância da comunicação. Eu considero um pilar mais importante no sistema de gestão de compliance, é a comunicação e treinamento. Por quê? É como vai ser transmitida, como vai ser disseminada a cultura e a política de compliance daquela organização para todos os empregados, inclusive aqueles de chão de fábrica, tem que tomar conhecimento da política oriunda da alta direção. Por exemplo, nós aqui da Assembleia, nós formamos aqui o sistema de comunicação da Assembleia, quando a gente junta a televisão, rádio, site, todas as mídias reunidas, de alguma forma, nós poderíamos adotar esse tipo de comportamento, fazendo um reflexo de tudo que acontece dentro da Assembleia? Perfeitamente. Seria altamente viável a implantação de um programa de gestão de compliance dentro da Assembleia Legislativa do Estado, a fim de garantir, né, de mostrar à população a integridade daqueles que praticam a política, hoje tão criticada no cenário nacional. Estão pensando até em criminalizar a política. Diversas pessoas estão exigindo que os partidos políticos adotem o compliance. Por que um partido político vai adotar um compliance? É verdade, por quê? Por quê? Porque para garantir, por exemplo, o cara é um ficha suja, quer se filiar e ser candidato, por exemplo, a prefeito. Aí haveria um filtro, né? Um controle efetivo, uma matriz de controle dentro do partido, evitando que aquelas pessoas que já estão com a imagem maculada, né? pela corrupção, ingressem naquele partido e com isso venha frustrar os anseios do povo através do resgate da ética e da integridade. Para isso precisa também um amadurecimento dos gestores para detectar a importância de filtros como esse. Você diria que a gente já está amadurecido a esse ponto, doutor Alexandre? Veja bem, eu entendo que nós temos que dar o primeiro passo. Eu estou dando meu primeiro passo como cidadão brasileiro. Vim para São Luís do Maranhão, criei a empresa Bureau Compliance, cujo objetivo principal é a disseminação da cultura do compliance através de treinamento, implantação de programas de integridade para toda a administração pública estadual, municipal e também para as sociedades empresárias. Todos têm que fazer a sua parte. E essa cultura de integridade e de ética tem que vir desde até da infância. No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Nós necessitamos disso. Nós não podemos fazer só compliance na alta direção, no top, né? Das organizações. Tem que vir, é um procedimento que vem de baixo. Essa é a grande Porque senão missão. a gente vai se sentir obrigado a fazer e não com a responsabilidade de fazer. Exato. O que é completamente diferente. Se você acha que você tem responsabilidade de fazer, você vai fazer naturalmente. Claro. Mas se você é obrigado a fazer, você só faz se alguém está te obrigando. É preciso esse processo também de conscientização? Essa pergunta sua, essa colocação é muito importante. Os diretores do Comitê de Integridade da Odebrecht, eles selecionaram o pilar do treinamento como o mais importante. Eles não vão adotar uma política de polícia, né? Policialesca dentro da organização, mas sim de treinamento, ou seja, de conscientização. Então, eu indico um caminho para o treinamento. Devemos fazer um treinamento massivo, né, dentro de uma sociedade empresária, dentro de uma administração pública, mostrando para essas pessoas a importância, né, e os prejuízos que a corrupção pode trazer para a própria sociedade. A corrupção mata. Eu vi uma reportagem, um país que tem terremotos, 80% daqueles prédios que caem são porque houve fraude nas licitações para a construção. A corrupção mata, nós podemos afirmar isso. Ok, então, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para mais um bloco de conversa sobre essas práticas anticorrupção e gerando essa responsabilidade para todo mundo. É só um minutinho, a gente volta já já.
Chegamos ao nosso último bloco de conversa aqui com o Dr. Alexandre Fragoso e uma curiosidade minha. A gente está no ano pré-eleitoral, ano que vem está todo mundo se preparando para escolher novos dirigentes, a nossa nova classe política dirigente. De alguma forma, o compliance ele pode influenciar nesse processo, Dr. Alexandre? Veja bem, eu acho que a própria bandeira política nessa situação que nós encontramos Deixa hoje eu só esquentar um pouquinho o seu café. No cenário nacional, seria aí o resgate da ética e da integridade. O candidato deverá apresentar propostas firmes de implantação de um sistema de integridade dentro da sua administração. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em 3 situações. Veja bem, o Estado do Rio de Janeiro, que não seria exemplo em face para nada, em face, apesar de eu ser carioca, eu tenho que falar a realidade, meu Deus. em face dos recentes acontecimentos no Rio de Janeiro. E o governador atual, ele criou a lei 7.753/17, que determina de forma compulsória, obrigatória, imperativa, que todo aquele que vá prestar serviços para a administração pública estadual tenha um programa de integridade. Com isso, nasce uma tentativa de resgate dentro da administração pública estadual do Rio de Janeiro, em que aquelas empresas que irão prestar serviço tenham um sistema rígido de compliance. A Petrobras, eu li ontem também, a Petrobras disse que fez 16.000 inspeções em fornecedores para verificar os programas de compliance. Eu, inclusive, estou achando que isso é até uma propaganda em excesso da Petrobras. Pouquinho demais. Pouquinho demais, mas está aí na mídia. E é sinal que está havendo uma mudança. A Prefeitura de São Paulo, desde 2014, ela tem um programa de compliance. Inclusive, agora tem um projeto de lei que estão criando um selo anticorrupção. Ou seja, você, empresário honesto, íntegro, que tem um programa de integridade, você será avaliado pela própria administração pública. E caso a sua empresa tenha uma determinada integridade, você receberá aquele selo de integridade, cuja avaliação será periódica. Brasília também, ontem saiu também a notícia que o governo do Distrito Federal implantou também um sistema de integridade dentro da sua administração. Então, isso passa a ser um efeito cascata em todo o território nacional. Isso é interessante. Eu acho que o Estado do Maranhão e as 200 e tantas prefeituras do Estado deveriam pensar também na implantação de um sistema de integridade, que dessa forma irá garantir a rigidez da administração pública quanto a qualquer lesão praticada por um prestador de serviço, inclusive com imposição de multas pecuniárias para aquelas empresas inidôneas. Pois é, isso seria de uma utilidade enorme em prefeituras, mas de alguma forma, os gestores públicos, o senhor sente que já existe essa vontade de fazer a coisa da forma certa, ou pelo menos mostrar a forma correta de se fazer as coisas? Eu acho que o gestor público atualmente no Brasil ele não tem opção. Ele tem que procurar o caminho da integridade, porque é um caminho sem volta. O mundo inteiro está combatendo a corrupção. O Brasil está começando agora. Daí, se você vê aí, pelas condenações pela prática de corrupção na área penal, dadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e também pelo Dr. Marcelo Bretas, lá no Rio de Janeiro, para a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Você pode observar que nós tínhamos 3 governadores presos no Rio de Janeiro, Cabral, Garotinho e a sua esposa Rosinha. Tem um presidente da Assembleia Legislativa preso lá em Benfica. Quando você ia pensar nisso? Quando você imaginar um presidente da Câmara lá de Brasília preso, seu Cunha está preso? Então está havendo uma mudança na cultura da própria sociedade brasileira. Então o gestor público tem que optar mesmo por lado da integridade, ele tem que se conscientizar que o compliance hoje na administração pública é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, mas que a gente precisa dar o primeiro passo, né? O primeiro passo já foi dado, na sua opinião? Ou está sendo dado? Está sendo dado. Passa-se agora a administração pública, através de empresas de consultoria, a implantarem um sistema de integridade. Inclusive eu, com a minha empresa Bureau Compliance, eu tenho diversas demandas acerca de implantação
de programas de integridade para todo o Brasil, para todo o território nacional. Se a gente já tivesse esse sistema adotado assim há um tempinho a mais, vamos dizer, a gente não teria eventos assim como a Lava Jato? Essa pergunta é muito boa. Já me perguntaram isso de outras vezes. Por exemplo, a Odebrecht não tinha um programa de integridade? A JBS não tinha um programa de integridade? A resposta é sim. Só que esses programas de integridade, o responsável pelos programas de integridade, o que a gente denomina de compliance officer, ele era subordinado hierarquicamente direto àquelas pessoas que tinham domínio da gestão da empresa. Por exemplo, na Odebrecht, aquele departamento de operações estruturadas que pagavam propina para agentes públicos era diretamente subordinada ao presidente da Odebrecht, o senhor Emílio, o senhor Marcelo Odebrecht, e o compliance officer era subordinado a eles. Não tinha uma independência total. Sem independência fica difícil. Então, o programa de compliance anteriormente era uma mera folha de papel. A Petrobras mudou também. A Petrobras, com o senhor Nestor Severo, que era diretor internacional, essa diretoria foi extinta e substituíram por uma diretoria de integridade. Então, o Brasil está mudando e nós temos que marchar juntos nessa mudança. Pois é, só uma última pergunta. O senhor vê uma luz no fim do túnel, quer dizer, a gente tem esperança de mudanças a partir da mudança de comportamento que são gerados por eventos como esses que a gente está vendo agora? Veja bem, o Brasil hoje ocupa o 79º lugar no índice de percepção de corrupção do organismo denominado Transparência Internacional, juntamente com a China, Bielorrússia e Índia. Nós não podemos mais ocupar essa posição desonrosa no mercado internacional. Com isso, há fugas de capitais do Brasil. Ninguém quer fazer negócio com o Brasil, que é um país corrupto. Nós temos que mudar, conscientizar, a cultura do compliance. Todos têm que mudar. Eu dou um exemplo aqui, no estado do Maranhão, uma empresa maranhense jamais vai fornecer, vai prestar serviço para uma empresa, por exemplo, norte-americana que viesse instalar aqui na região do Itaqui. Por quê? Ela não possui programa de integridade. E os Estados Unidos da América exigem que o seu fornecedor e prestador de serviço em qualquer lugar do mundo tenha um programa de integridade. Por isso que eu estou abrindo os olhos do empresariado maranhense. Faça um programa de integridade, conheça a sua jurisdição. Eu quero fazer exportação para os Estados Unidos da América. Você terá que ter um programa nos moldes do FCPA norte-americano, na Lei Anticorrupção brasileira, na UK-Bribery da Inglaterra. Então você tem que se moldar ao mercado internacional, senão nós vamos continuar sendo o 79º país mais corrupto do mundo. Nós vamos sair dessa posição, se Deus quiser, tem sempre uma luz no fim do túnel. Às vezes a gente não vê essa luz, mas tem uma luz no fim do túnel e a gente vai acabar chegando até lá. Mas, doutor Alexandre Fragoso, advogado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar todos, que nós estamos lançando agora o primeiro curso de compliance básico do Maranhão, que será realizado no dia 15 e 16, lá no Centro Empresarial Executivo Lake Center, na rua Zandirobas 40. A matrícula você pode fazer por www.curso.agqbrasil.com.br. Vale a pena você fazer esse curso. Com certeza. Você começa a entrar dentro do portal da transparência e da ética e do compliance nas relações de negócio. Começa a se adequar aos novos rumos, é mais ou menos isso. Muito obrigado a você pela oportunidade. Bom dia. E você já sabe, tudo isso fica à sua disposição no nosso site. É só acessar que você vai ter essa entrevista, todas as outras que a gente já fez estão lá à sua disposição. Pode nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso site, al.ma.gov.br e rede social, página de rádio online, tudo à sua disposição. E todos os dias, eu aqui cedinho, às 8h30 da manhã, esperando por você. Tchau.